queria me divorciar e me sentia um lixo por causa disso. Venha ouvir minha história pessoal de separação e arrependimento. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria dizendo aquilo, mas eu queria me divorciar. E ao mesmo tempo, eu me sentia um lixo só de pensar nisso. Eram 10 anos de relacionamento e um filho de 2 anos. Era estranho como às vezes a gente olhava para a própria vida e sentia como se tivesse morrido por dentro. A verdade é que nossa relação ia mal há mais de 4 anos. Mesmo assim, concordamos em ter um filho. E eu amava aquele menino mais que tudo. Ele era minha âncora, minha parte boa, meu motivo. E talvez por isso mesmo eu tivesse tão fudido da cabeça. Porque qualquer escolha que eu fizesse tinha dor dos dois lados. Ela era 100% dependente de mim financeiramente. E eu não ligava que ela ficasse com o apartamento. Mas e eu? Eu teria que ir viver num quarto. Seria só eu e 4 paredes vazias. E o pior, longe do meu filho. Sem família por perto, sem rede de apoio. Só eu, minhas contas e aquele buraco no peito. Eu gostava da ideia de família, da nossa família. Mas eu não gostava mais da vida que eu estava levando dentro dela. Eu queria me sentir livre de novo. Queria respirar sem sentir aquele peso esmagando meu peito. Mas eu também queria continuar vivendo com meu filho todos os dias. Eu queria tudo ao mesmo tempo e não sabia o que fazer. E foi nessa bagunça mental que as vozes dos meus amigos começaram a ecoar. A primeira foi a do André, direto como sempre. Quanto custa a sua felicidade? E essa pergunta ficou martelando, porque eu realmente não sabia o preço e tinha medo de descobrir. O João tentava trazer razão para minha tempestade. Senta e conversa com ela, dá um tempo para ela arranjar um trabalho que permita se sustentar. Assim que ela conseguir, vocês se separam. Ou se separam e você deixa o apartamento para ela até ela arrumar algo. Isso é mais questão de conversa. Se você não está feliz, não adianta prolongar isso por mais 5, 6 ou 7 anos. E eu sabia que ele estava certo, mas conversar sobre aquilo parecia abrir uma caixa que eu não sabia fechar depois. O Felipe, sempre o diplomático, falava de tentar consertar antes de destruir. Começa tentando entender por que o casamento vai mal. Pagar um psicólogo é mais barato que outra casa. Terapia de casal parece o mais indicado. Vocês vão falar dos problemas, sem ataques, e um especialista vai entender vocês. E ele continuava, como se estivesse preparando um manual para minha vida. Se não for possível uma reconciliação, pede o divórcio e diz que ela precisa arrumar um emprego. Dá o tempo que achar necessário. Contrata um advogado, pede 50% da guarda. Se dedicar ao seu filho vai fazer toda a diferença. Eu quase achava que conseguia respirar quando pensava nessa opção. Mas aí vinha o Vinícius com aquele baque direto no estômago. Cara, pensa bem no que você vai fazer. Essa liberdade que você quer pode custar tua família. Quando você estiver sozinho domingo à noite, vai perceber que sair quando quiser não é tão legal assim. Você pode descobrir que não era isso que queria. E vai lamentar muito. E eu sentia medo. Medo de estar trocando estabilidade por ilusão. Mas nada me derrubava tanto quanto a Camila. Ela não falava, ela explodia. Você não quer liberdade, você quer fugir de responsabilidade. Da responsabilidade de manter sua família, de fazer seu casamento dar certo, de sustentar sua esposa caso divorcie. Então foge, vai falar com o advogado. Seja corajoso para bancar essa decisão imatura e depois não volta chorando dizendo que ela de volta. Doeu. Talvez porque uma parte de mim temia que fosse verdade. E então vinha o Eric com aquele tom de conselheiro experiente. Se você fez ela abrir mão da carreira, você tem responsabilidade. E um juiz vai te obrigar a pagar pensão. Você consegue arcar com isso? Mais o AP, mais um lugar para morar? Pensa bem, teu custo vai explodir. E ele continuava como quem já tinha visto esse filme antes. E outra, já viu como está o mercado hoje? Tem certeza que vai aproveitar essa liberdade? Parece crise de meia-idade. Vai terminar e a vida não vai ser como você imagina. Termina porque acabou, não porque quer ir para a esbórnia. E então, ele jogava a frase que mais me assombrava. 3 amigos meus fizeram isso. Terminaram, foram sair e em menos de um ano todos se arrependeram.
todos. E quando ele disse isso, algo dentro de mim tremeu. Eu estava no meio de todas essas vozes, no meio de todos esses medos, e no meio dessa sensação insuportável de estar preso em uma vida que não me fazia mais feliz. Eu só queria um caminho que não destruísse ninguém, mas talvez não existisse. E foi por isso que naquele dia, pela primeira vez, eu o admiti em voz alta. Eu não sabia o que fazer. Mas, fosse qual fosse minha decisão, ela mudaria todas as nossas vidas. Decidi me separar e, quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio tomou conta do lugar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era um silêncio normal. Era um silêncio que machuca, que pesa, que parece ecoar dentro do peito. A casa, que antes parecia pequena para tanta coisa que a gente carregava, ficou enorme, enorme e vazia. Eu que decidi me separar. Eu que achei que precisava disso. Eu que pensei que liberdade fosse resolver o que eu sentia. Mas quando ela saiu com as malas, e quando meu filho foi junto, abraçando aquele bichinho de pelúcia que sempre dormia com a gente, eu senti como se alguém tivesse arrancado parte de mim. E a pior parte, eu vi ela sorrir. Não um sorriso debochado, não um sorriso de vitória, mas um sorriso leve, de quem finalmente respirava sem dor, de quem tinha reencontrado alguma coisa dentro dela que eu não via há anos. Nos primeiros dias eu tentei me convencer de que aquilo era o certo, que era melhor assim, para nós, para o nosso filho, mas a realidade bateu muito mais rápido do que eu imaginava. Agora moro num quarto alugado, pequeno demais para tudo que eu carrego por dentro. O colchão é fino, o guarda-roupa mal cabe minhas roupas, e a geladeira faz um barulho irritante que não me deixa dormir. As paredes são frias. Eu também. Mas nada é pior do que o domingo. No meu primeiro domingo longe do meu filho, eu fiquei sentado na beira da cama encarando o celular. Eu abria e fechava, abria e fechava. Era insuportável olhar, e era doloroso demais apagar. Eu tentei sair, mas percebi que não tinha para onde ir. Tentei ligar para alguém, mas não consegui dizer alô. A voz não saía. Eu estava sozinho de verdade. Sozinho pela primeira vez em anos. No mesmo dia, recebi uma foto no grupo da família. Ela, radiante, pegando o diploma de um curso que começou depois da separação. Um simples certificado, mas ela segurava como se fosse ouro. Ela tinha arrumado um emprego, tinha começado a cuidar dela, tinha dado conta de tudo. E eu não tinha dado conta de nada. Mais tarde, minha irmã comentou: ela tá tão bem, parece até que renasceu. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça como um grito. Porque era verdade, ela estava renascendo. E eu estava afundando um pouco mais a cada dia. Não era ciúme, não era raiva. Era um vazio estranho que misturava arrependimento, saudade, dúvida e um tipo de dor que eu não sabia nem colocar em palavras. Eu achava que liberdade seria leve, mas descobri que liberdade também pode ser solitária. Às vezes chego do trabalho e encontro lembranças grudadas em mim. Um rabisco do meu filho no bolso, uma foto caída no fundo da mochila, um brinquedinho esquecido entre minhas coisas. Cada pequeno detalhe abre um buraco enorme. Quando vejo meu filho nas visitas, ele corre para mim, mas na hora de ir embora, corre de volta para os braços dela sem olhar para trás. E isso rasga alguma coisa aqui dentro. Ela sempre parece bem, firme, confiante, como se a vida só tivesse esperando ela se libertar para começar a dar certo. E eu comecei a perceber que talvez eu tenha confundido liberdade com fuga. Talvez eu tenha corrido de dor achando que encontraria paz.
E talvez eu tenha perdido mais do que imaginava. Deitado na minha cama estreita, olhando para o teto manchado, eu finalmente admiti. Eu achei que ia ser feliz, mas eu não sabia que ia doer tanto. Hoje, ela é a vencedora da história. Ela se reencontrou. Ela renasceu. E eu ainda tô tentando aprender a respirar sozinho.